É óbvio que você sabe que uma nova guerra estourou na Europa e tem tomado conta do noticiário. Muitos jornais, muitos veículos de comunicação estão dando muita atenção àquele novo conflito entre a Rússia e a Ucrânia. E hoje eu vou indicar aqui 7 livros para você conhecer mais sobre jornalistas que estiveram no fronte, que foram cobrir guerras e escreveram grandes reportagens, escreveram outras obras e tiveram grande reconhecimento na carreira por isso. Foram jornalistas que tiveram coragem e grande competência de transmitir as notícias da guerra. Não, eu não estou falando aqui, pessoal, não estou falando aqui de jornalista da Jovem Pan, que é correspondente de guerra lá na Avenida Paulista, não, que é de frente para o McDonald's, não. Estou falando de gente que foi para o campo de batalha, que trouxe a notícia em loco. Então a gente vai falar desses 7 livros que fazem parte dessa coleção, logo depois da vinheta. Se liga aí. Bom, se você chegou agora ao Seleção Literária, eu vou pedindo para que você se inscreva. Isso é muito importante, a sua inscrição, para você ficar recebendo as novidades sempre que a gente lançar aqui. A gente tem conteúdo terça, quinta, domingo, tem live, tem leitura conjunta, tem muita coisa. Tem grupo no Telegram, tá tudo aqui embaixo. Aproveita para se inscrever, para conhecer mais o Seleção Literária. E isso é muito importante. Bom, vamos lá. Essa coleção aqui, ela foi lançada pela editora Objetiva a partir de 2004. Eu acho que até 2009 eles lançaram livros. E a Objetiva hoje faz parte do grupo Companhia das Letras. E desde então não lançaram mais nenhum livro. Mas eu tenho aqui os 7 livros que eu fui adquirindo ao longo do tempo aí. Alguns estão esgotados, estão mais difíceis de encontrar. Mas a maioria você encontra ainda fácil nas livrarias. Vou começar aqui por um grande clássico da literatura de guerra. Estou falando do escritor Vassili Grossman, o escritor ucraniano que, a partir dos anos 1940, ganhou muita notoriedade pela sua cobertura da Segunda Guerra Mundial, né? O cerco a Stalingrado ganhou uma popularidade muito grande no Exército Vermelho, e mais ainda quando nos anos 60 ele lançou O Vida e Destino, que justamente contou sobre Stalingrado. Ele foi um cara realmente que trouxe a guerra para o ambiente literário de forma muito bem feita. E aqui nós temos um escritor na guerra, Vassili Grossman, com o Exército Vermelho de 1941 a 1945. Ele foi um enviado especial do jornal A Estrela Vermelha e cobriu várias batalhas dos soviéticos contra os nazistas a partir de 1941, em vários locais na Ucrânia, em Stalingrado, Treblinka. A reportagem O Inferno Chamado Treblinka foi retratado de uma forma tão realista que foi usado como prova no Tribunal de Nuremberg, que foi aquele tribunal que julgou os crimes de guerra dos oficiais nazistas. E ele anotou tudo nos cadernos deles, que depois foram reunidos e se tornou esse volumaço aqui desse livro, desse correspondente que é considerado, sem dúvida, um dos maiores correspondentes de guerras da história. Um outro volume que nós temos aqui é de uma mulher, de uma grande romancista, contista norte-americana, a Martha Gellhorn. A Face da Guerra, que também reúne uma série de textos que ela escreveu nos tempos que ela morou na Europa. Ela foi nos anos 30 morar na Europa de uma forma sem planejamento, sem dinheiro e com essa ideia de ser uma correspondente internacional. E a partir daí, durante a Segunda Guerra Mundial, quando estourou a Segunda Guerra Mundial, ela começou a escrever textos para uma revista americana a partir da Finlândia, a partir da Espanha, a partir da China, Java. Enfim, ela esteve em várias partes do mundo e mesmo depois da Segunda Guerra ela ainda continuou cobrindo vários conflitos pelo mundo. E muitos desses textos saíram pelo jornal The Guardian. Então a Martha Gellhorn é uma lenda dessas do jornalismo de guerra, de correspondente internacional, sem dúvidas nenhuma. E aqui também, como o do Vassili Grossman, tem grandes reportagens de vários períodos, de vários momentos da vida da escritora. E uma curiosidade é que ela foi casada com o Hemingway, mas isso aqui é só uma curiosidade mesmo. O que importa é o grandioso trabalho da Gellhorn. E você pode encontrar tudo o fundamental dela nesse livro aqui, A Face da Guerra. Falo fundamental em termos de cobertura internacional, porque ela tem grandes romances, grandes contos, tem uma obra extensa de ficção que você pode conhecer também. Um outro livro, e esse é um dos jornalistas mais importantes da história do jornalismo brasileiro, jornalismo internacional, é o José Hamilton Ribeiro, O Gosto da Guerra
que foi um jornalista que você hoje reconhece pelas grandes reportagens que ele fez, por exemplo, para o Globo Rural. Mas antes, na juventude, ele cobriu a Guerra do Vietnã, ganhou prêmios por conta dessa cobertura. E essa reportagem, as reportagens da Guerra do Vietnã estão reunidas nesse aqui, O Gosto da Guerra. Inclusive sofreu fisicamente, foi ferido durante uma reportagem, ele estava fotografando junto com um fotógrafo japonês e numa das regiões mais perigosas do Vietnã, e justamente aqui ele faz esse relato pessoal sobre os 40 dias que era para ele ter ficado no Vietnã, mas que se estendeu justamente por conta desse ferimento que ele sofreu e teve que ficar hospitalizado. E aqui ele conta todos os detalhes em diário de como foi a cobertura da Guerra do Vietnã e do grande horror, né, dos civis, os ataques aos civis, à população vietnamita. Temos aqui também a queda de Bagdá, do John Lee Anderson, que cobriu a guerra do Iraque, a invasão americana ao Iraque, e a queda de Saddam Hussein. O John Lee Anderson, você talvez reconheça pela biografia que ele fez do Che Guevara. Ele tem vários livros, vários relatos, biografias e muitas reportagens para New York. Escreveu muitos artigos para New York e aqui relatou, em A Queda de Bagdá, o dia a dia dos iraquianos sofrendo com a guerra. Ele passou quase 2 anos cobrindo, acompanhando pessoas comuns que tiveram suas vidas impactadas pela guerra. Ele captou o medo generalizado das pessoas em relação ao regime do Saddam Hussein e também a mal concebida invasão norte-americana. Então ele pegou ali aquele povo que fica entre a cruz e a espada numa situação como essa. Esse foi o primeiro, como eu falei, o primeiro volume dessa coleção, A Queda de Bagdá. Eu não sei exatamente a ordem como foi lançada, mas aqui na orelha ele explica alguns desses livros aqui na medida que eles vão sendo lançados. Mas em geral isso não importa, né? Isso que você pode saber se você quiser aprofundar um pouco mais sobre determinada situação, guerra no Iraque, guerra no Vietnã, Segunda Guerra Mundial. Tem para todos os gostos aqui. Guerra, aliás, guerra é o que nunca faltou para a humanidade, né? Eu vi muita gente, meu Deus, em pleno 2022 a gente fazendo guerra. Bom, o mundo é isso desde que o homem é o homem, né? Guerra por cima de guerra e invasão por cima de invasão. Não estou aqui querendo diminuir a problemática dessa guerra. Todas as guerras são terríveis, não deveriam existir. Mas eu falo já com um certo pessimismo, né? Sobre tantas guerras que a gente viveu ao longo de toda a nossa história. Não é porque é 2022 que a gente vai sair, nós somos seres humanos melhores. Acho que quem está surpreso com esse tipo de situação é aquele tipo de pessoa que acreditava que nós sairíamos melhores, como seres humanos melhores durante a pandemia. É claro que não. Sinceramente, eu tô abrindo meu coração aqui, mas eu não boto mais nenhuma fé nesse tipo de situação, nesse tipo de esperança. Mas pelo menos a gente tem grandes reportagens, grandes livros para ler enquanto o mundo está se acabando, né? Vamos lá, continuar. Despachos no Front, do Michael Herr. Esse cara aqui, ele cobriu a Guerra do Vietnã a partir de 1967 e a Guerra do Vietnã ela foi uma guerra muito marcante para o século XX, porque ela envolve questões sociais, mudanças comportamentais no uso de drogas, a música, a arte em geral, oriundas do efeito catastrófico da Guerra do Vietnã. E o Michael Herr, ele fala justamente disso, né? Como essa política da guerra transformou sociedades ao redor do mundo, né? Não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, e também no próprio Vietnã, né? A formação de um novo país, de uma nova sociedade que saiu ali daquele desastre que foi a Guerra do Vietnã. E tá tudo relatadinho aqui, tudo explicado nesse Despachos no Front. Ele passou uma temporada lá e foi correspondente para revistas americanas. E ele trouxe justamente a questão dessa juventude que estava indo para a guerra, sem saber muito bem o que era a guerra, e tentando captar essa situação desastrosa de uma guerra com movimentos sociais, comportamentais que estavam surgindo na sociedade naquela época. Despachos no Front, do Michael Herr. Estamos chegando ao fim, mas ainda temos 2 grandes livros aqui, que é o Diário de Guadalcanal, do Richard T. Graskis. Essa foi violentíssima, porque aqui foi a guerra no Pacífico entre os Estados Unidos e o Japão. Depois do ataque a Pearl Harbor,
os americanos prepararam a contraofensiva e foram avançando sobre várias ilhas do Pacífico, e foi um dos momentos mais violentos da Segunda Guerra Mundial. Muitos fuzileiros, milhares de fuzileiros navais foram jogados naquela região e foram verdadeiros, uma carnificina total. E está tudo relatado aqui nesse livro, contando o dia a dia dos marines americanos, e que foi considerado aquela região, a conquista daquela região, com a saída dos japoneses, foi considerado um ponto de inflexão muito importante para a guerra no Pacífico e o avanço das tropas aliadas naquela região. Mais um dos grandes livros dessa coleção que a gente traz aqui nessa coleção, que é muito boa realmente. E por fim, esse também que é uma lenda do jornalismo brasileiro, o Joel Silveira, com o Inverno da Guerra. O Joel Silveira, ele cobriu a Segunda Guerra Mundial. E aqui ele conta o dia a dia dele chegando na Itália com o Exército Brasileiro, com outros jornalistas, parceiros dele de cobertura jornalística. E é uma verdadeira lenda do jornalismo brasileiro. Mudou, sem dúvidas, a forma de fazer jornalismo no Brasil. Ele cobriu para o Diários Associados do Assis Chateaubriand o cotidiano da guerra na Itália, e revolucionou o jornalismo brasileiro com essa reportagem aqui, até a conquista de Monte Castelo na Itália. E aqui tá ele aqui, o cara tá parecendo um militar aqui, não dá para brincar, amigo. Um cara nesse aqui, e na situação que era, né, papel, caneta, não tinha e-mail, era escrever uma máquina portátil talvez, e já mandar por correspondência. Por isso, claro, óbvio, né, por isso que se chama de correspondente de guerra. É um trabalho, é uma bravura. Eu vi recentemente um carro de jornalistas sendo atacados lá na Ucrânia, fazendo a cobertura. E a coragem desses jornalistas de primeiro sobreviverem, né? Primeiro sobreviver acima de tudo, eles desviando de balas e tudo, o carro foi alvejado. E eles correndo em busca de sobrevivência, e depois de escapar, de sobreviver, transmitir aquela mensagem, trazer a informação correta, trazer a informação séria que o nosso jornalismo hoje em dia tanto precisa, né? Bom, eu espero ter contribuído com você que está interessado nesses livros de combates, de correspondentes de guerras. Eu sempre trago aqui, né, dicas de livros de não ficção. Eu adoro ficção, mas não ficção eu tenho uma paixão especial por livros de não ficção. Eu cresci lendo livros de não ficção, né? Cresci lendo, vendo e lendo José Hamilton Ribeiro, Joel Silveira, a Martha Gellhorn, o Wassily Grossman, enfim, tem o John Lee Anderson, tem muitos escritores que a gente nem sabe, né? Que cobriram guerras, que estiveram no front. E então fica aí a nossa dica dos nossos livros de correspondentes de guerra. Tem muito mais, eu posso fazer uma parte 2 aqui, dar uma pesquisada e trazer para vocês também uma parte 2. Aproveita para se inscrever na Seleção Literária, que aí você acompanha vídeos como esse. Temos muitas dicas, resenhas, curiosidades, vídeos especiais aqui no canal. E para isso, para você acompanhar, é importante a sua inscrição. Participe do nosso grupo no Telegram. A gente está sempre batendo um papo lá diariamente, é gratuito. Você baixa o Telegram e clica no linkzinho que está aqui embaixo para acompanhar. É isso aí, pessoal. Valeu!